Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 14. Só peço a você que depois da leitura, não feche sua Bíblia ou não desligue seu smartphone, mas você acompanhe comigo essa exposição. Antes da leitura do texto, é muito importante entender algumas coisas. Os estudiosos afirmam, e eu penso que eles têm razão, que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nunca nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída no mundo como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Quando João escreveu este evangelho, os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Quando João escreveu este evangelho, todos os apóstolos, exceto João, obviamente, já estavam mortos. E todos eles mortos pelo viés do martírio. Quando João escreveu este evangelho, ele escreveu para defender uma tese. Porque naquela época, uma heresia estava surgindo no horizonte da igreja, que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos. Uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Acho que vocês sabem que os gregos pensavam no chamado dualismo. Para os gregos a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Assim os gregos negavam doutrinas essenciais da fé cristã, como a criação, a encarnação e a ressurreição. Para a cabeça dos gregos, era impossível que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se na mente deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a doutrina da divindade de Cristo no final do 1º século. E vocês sabem que este assunto foi recorrente porque os concílios que vieram até o 5º século foram para tratar da pessoa de Cristo. Concílio de Niceia, Concílio de Constantinopla, Concílio de Calcedônia. Então João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E agora, na introdução deste evangelho, João vai abrir as cortinas da eternidade, vai acender as luzes no palco da história e vai revelar-nos Jesus, o nosso glorioso Redentor. E ele o faz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade, para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego de início. Ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o Verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o Verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Verbo já existia. Portanto, ele preexiste ao princípio, ao começo, à criação, à história. E se ele preexiste ao início, significa que ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então João já afirma de cara que Jesus é Deus. Em 1978, pastor Marciano, eu li um livro, difícil de ler, necessário de ser lido. As categorias de Aristóteles, o pensador grego. E Aristóteles dizia o seguinte, que você só consegue entender as coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço e de tamanho. Nós conseguimos entender um pouco de tempo, mas não conseguimos entender eternidade. E eu explico. Se você conseguisse, por exemplo, extrair um dia de 1 milhão de anos, você não terá mais 1 milhão de anos, literalmente, certo? Óbvio. Mas eu lhe pergunto, se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Então a eternidade não é tempo. Então você e eu não conseguimos entender tão bem o que é isso. Sabem por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e o Verbo é eterno, portanto ele é Deus. E João prossegue e diz, ele estava com Deus. Essa expressão na língua grega, pros ton theon, significa que ele estava face a face com Deus. Se Deus é um ser pessoal, e Deus é, e se o Verbo estava face a face com ele, logo o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma natureza. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mas João prossegue e diz, e o Verbo era Deus. Não ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria. Não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então eu preciso concordar com o grande pensador cristão C.S. Lewis, quando diz o seguinte, com respeito a Jesus você só pode ter 3 alternativas: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então João está dizendo que o Verbo é eterno, que o Verbo é pessoal e que o Verbo é divino. Mas ele diz que o Verbo estava no princípio com Deus. Que princípio? Diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o Verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 é categórico. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque esta verdade aqui bota por terra 4 ideias muito comuns no nosso meio, inclusive nos nossos meios acadêmicos. Primeiro,
Esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. Não, a matéria não é eterna, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Sem matéria pré-existente, Ele criou o universo pela palavra do seu poder. Segundo, este mundo não é resultado de geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Perdoe-me da expressão. Este mundo não pariu a si mesmo. Este mundo não deu à luz a si mesmo. Esse mundo não passou a existir por vontade própria, de moto próprio. Este mundo foi criado e chamado à existência pela palavra onipotente daquele que é o Verbo de Deus. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está também calçada com a verdade. Sabe por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil você acreditar que se jogasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que você acreditar que uma mega explosão produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até lhe garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo. Nós estamos no planeta Terra. Por quê? Por acaso? Foi uma explosão que nos deixou aqui? Este é o único local até hoje do universo totalmente apropriado para a vida. Notem vocês, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Porque se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi o acaso que nos deixou aqui. Não foi uma explosão que nos deixou aqui. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Todos vocês sabem que o nosso satélite é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. A grande questão nesta noite, meus amados, é saber quem é o nosso Deus, quem é o nosso Redentor, quão grande Ele é, quão poderoso Ele é, quão magnífico Ele é. Por exemplo, o profeta Isaías, quando estava meditando sobre a majestade de Deus, e ele está falando do Messias, disse que ele é aquele que mede as águas na concha da sua mão. E eu fico imaginando o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Mediterrâneo, os mares, os rios, as fontes. Tente aqui no Atlântico esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vinha a faltar. O seu glorioso Redentor olha para as grandes nações do mundo, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um grão numa balança, ou como uma gota que cai de um balde, ou como um vácuo, ou como nada, ou como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos. Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Se ele for honesto: eu não sei. Mas quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. Até porque isso é uma matéria em aberto, e nenhum ser humano até hoje foi capaz de dizer categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Mas você e eu sabemos uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém,
O que os cientistas já afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui e eu estou aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Pergunte aos astrônomos quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles já sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, tenha a pachorra, a paciência de contar quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E o nosso glorioso Redentor não apenas criou todas elas, Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas a partir do século XX para cá, irmãos, nós não estamos mais pasmos com a grandeza insondável do macro-universo, mas estamos boquiabertos com a grandeza indecifrável do micro-universo. Por exemplo, se você colher no seu quintal uma folha, por mais tenra que ela seja, ela é tão complexa quanto a cidade de Curitiba. Se você for na sua geladeira hoje à noite, pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo em oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, e em cada uma dessas células, 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo, que dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowe vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão, não se originam de evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Mas em quarto lugar, irmãos, esse texto reprova a ideia de que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava em Londres, na Inglaterra, o seu livro A Origem das Espécies. De lá para cá, essa conhecida teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Notem isso: criacionismo não é artigo de fé, criacionismo não é artigo de religião, criacionismo é ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado, não, isso a ciência prova. O que você e eu cremos pela fé é que este mundo que foi criado pelas mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas agora vamos para o verso 4, e João quase nos tira o fôlego de novo, quando ele diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que significa isso? Significa que tudo que existe
só existe porque recebeu vida dele. Anjos, homens, animais, o universo, enfim. Mas alguém pergunta, mas quem criou Deus? Resposta: ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Resposta: ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova inquestionável de que Ele existe. Sabe por quê? A Bíblia diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Mas o texto prossegue e diz que Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é espantoso. Sabe por quê? Porque você, nem eu, nem hoje, nem ontem, nem amanhã, jamais vimos, jamais vemos, jamais veremos, em qualquer lugar ou em qualquer tempo, a luz ter medo das trevas. Por maior que seja a treva, ou por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Jesus não é ameaçado, Jesus não está intimidado, Jesus não está emparedado. Aonde Ele chega, chega a cura. Aonde Ele chega, chega o perdão. Aonde Ele chega, chega a libertação. Aonde Ele chega, chega a salvação. Ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu disse para vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui no verso 5 ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, Ele é Deus, porque Ele tem os mesmos atributos. Ele é eterno, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é autoexistente. Segundo, Ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, Ele é o doador e mantenedor da vida. Se Ele é isso mesmo, e claro que é, eu preciso dizer algo para você nesta noite. Você não pode sair daqui neutro em relação a Jesus. Permita-me um paradoxo. Você é escravo da sua liberdade. Só uma coisa nesta noite você não pode deixar de fazer: é tomar uma decisão. E eu ilustro. Você é como alguém dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: é tomar uma decisão. Mas talvez você veja aqui hoje à noite, a convite de alguém, e você é bem-vindo aqui, e você esteja dizendo no seu coração: bom, eu estou aqui, e não estou tomando decisão nenhuma, não quero tomar decisão nenhuma, aliás, eu estou indeciso. Então eu preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus, isso é impossível. Porque foi Ele quem disse: quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, o apóstolo João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. Qual é a sua? A primeira decisão está aí nos versos 6 a 9. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Vamos entender isso aqui. De Malaquias a João Batista, há um período de 400 anos. Nós chamamos esse tempo de período interbíblico ou silêncio profético. Havia templo, havia música, havia festas, havia sacrifícios, mas não havia palavra de Deus. Depois de 400 anos, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a João, no deserto.
E ele percorreu a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. E as multidões fluíam das cidades, das vilas, das aldeias, para ouvir João Batista, para receber batismo de arrependimento. Lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estavam os coletores de impostos, lá estavam os soldados. E diz Lucas que de repente essa multidão toda cogita algo. E essa cogitação se traduz numa pergunta, e esta pergunta beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada, como o sibilo da serpente. Uma pergunta muito perigosa e sedutora. E a pergunta foi esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha o perigo aí, olha a tentação aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar: bom, pensando bem, eu acho que eu posso ser o Messias. Na verdade, tem 4 séculos que nunca ninguém viu o que está acontecendo comigo. Olha essa multidão toda. Se ele tivesse engolido a isca venenosa, ele poderia ter dito assim: bom, mas se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico e disse: não, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para ele e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A decisão de João Batista é esta: nunca queira receber a glória que só pertence a Jesus. Mas agora, em segundo lugar, a segunda decisão está aí nos versos 10 e 11, confira comigo. Está escrito que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. A segunda decisão é a rejeição de Jesus. E a pergunta é: quem são os seus aí? E a resposta é: os judeus. Mas por que os judeus não o receberam? Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Por falta de evidências? Não, por falta de fé. Irmãos, todo o Antigo Testamento foi uma preparação para a vinda de Jesus ao mundo. Tudo no Velho Testamento era uma espécie de sombra para a realidade que chegaria em Jesus. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o cordeiro da Páscoa, cujo sangue, passado no batente das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo, ele foi simbolizado pela arca da aliança, ele foi simbolizado pelo templo, ele foi simbolizado pelas festas, ele foi simbolizado pelos sacrifícios, ele foi simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, e ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. É curioso que quando você vai a Israel, e Deus tem me dado a bênção de todo ano levar uma caravana a Israel, você vai lá no monte, melhor, no Muro das Lamentações, e você vai ver crianças, adolescentes, jovens, velhos, lendo a lei, lendo a Torá e orando, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos em Jesus de Nazaré. O véu ainda está posto. E a grande verdade que deve chamar a sua e a minha atenção nesta noite é que você e eu temos que ter muito cuidado para que, a despeito de conhecer a verdade, ainda rejeitar essa verdade.
Porque como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas agora, em terceiro lugar, é a terceira decisão, está aí, por favor, confira nos versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Notinha de rodapé. Ao ler a sua Bíblia, preste muita atenção no que nós chamamos na língua portuguesa de conjunções adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Ele está contrastando o que dissera antes com o que vai dizer agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos do campo, todos da cidade, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Fica evidente, portanto, irmãos, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, ou porque nasce numa família chamada cristã, ou porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária e radical que pode acontecer na sua vida. É você ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova herança, uma nova pátria. É ser nova criatura. Mas João vai esclarecer isso melhor no verso 13, confira comigo. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Alguém pergunta assim: você é filho de Deus? Mas é claro, meu pai é o pastor da igreja, a minha mãe até dirige uma reunião de oração. Ô gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou. Deve ser. Ter uma mãe de oração com certeza é uma coisa maravilhosa. Mas isso não faz ninguém filho de Deus, não. Você é filho de Deus, mas é claro, eu nasci na Alcance desde o primeiro tempo da minha vida. Ser membro da Alcance é uma coisa maravilhosa, mas isso também não faz você filho de Deus. Você é filho de Deus, mas é óbvio que eu sou calvinista. Oh, eu sou arminiano. Ser calvinista ou arminiano pode ser coisa boa para você, mas isso não faz você filho de Deus, não. Há um ditado popular no Brasil muito conhecido: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer do Espírito, tem que ser nova criatura, tem que nascer de novo. O texto prossegue e diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. O que significa isso? Significa que nem você, nem eu, nenhum de nós pode se autoproclamar filho de Deus. A salvação não está na sua mão, a salvação não está na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. Só o próprio Deus pode dar a você esse poder. E a quem Ele dá esse poder? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pense comigo nessa cena. Vai chegar um feriado longo, e você vai sair para um lugar muito bonito. Uma montanha, o arvoredo frondoso, aquelas árvores cuja cabeleira é esvoaçada pelo vento, a grama verde farfalhante, aquele regato de águas lindas e cristalinas deslizando mansamente, o passaredo cantando, as borboletas enchendo o espaço de cores, as flores com as suas pétalas aveludadas espalhando inebriante perfume. De repente uma brisa gostosa toca no seu rosto,
você, inebriado de tanta beleza e encanto, diz assim: você quer saber de uma coisa? A partir de agora, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Você não pode fazer você mesmo filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre na sua vida. E o texto conclui dizendo assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum homem tem competência para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem o crente, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer concílio eclesiástico tem esse poder para dizer: seja filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer esse milagre na sua vida. E Ele faz exatamente no momento em que você olha para Jesus e crê nele como seu Salvador pessoal. Nesse momento você é arrancado do império das trevas. Nesse momento você é tirado da potestade de Satanás. Nesse momento você é tirado da casa do valente. Nesse momento Deus arranca você das entranhas da morte e da vida, e liberta, e perdoa, e salva, e faz de você membro da família de Deus. Mas agora notem que João chega ao versículo final. E Atanásio, que venceu as teses heréticas de Ario no concílio de Nicéia em 325, escreveu um livro sobre a encarnação, e esse livro está em português inclusive, já foi traduzido. E Atanásio diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E de fato é, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A grande pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo pessoal, divino, eterno, autoexistente, criador. O verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E agora Paulo em Filipenses 2,6 diz que esse verbo a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado não, a si mesmo se esvaziou. E ele foi se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, deitado numa manjedoura. Aquele bebê era o Criador do universo. E João vai dizer que ele não veio para ficar longe de nós, não, ele veio para estar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou ao céu, ele derramou o Espírito Santo, ele está assentado no trono, ele reina e governa a igreja, e ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. E João conclui assim: e vimos a sua glória, porque ele veio cheio de graça, poderemos ver a sua glória. Porque se ele tivesse vindo cheio de juízo e justiça, ele nos condenaria. Sabe por quê? O melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapos à sua vista. Isso me impressiona, pastor, porque se o melhor de nós, as nossas justiças, não passam de trapos, e o pior de nós, o que seria? Então preste bem atenção, dá uma baixada na bola, baixa a bola, porque o melhor de nós, aos olhos daquele que é santo, 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 não passam de trapos. Então ele vem cheio de graça, nos apanha arruinados, contaminados, sujos, depravados,
condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos dá vida, e Ele nos limpa, e Ele nos lava, e Ele nos restaura, e Ele nos perdoa, Ele nos transforma, e Ele nos faz membros da família de Deus. Agora sim, diz o texto, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe o que é curioso na Bíblia? Quando você lê o Velho Testamento, e via Deus mandando um profeta, via de regra quando um profeta chegava, ele anunciava um atributo de Deus em especial. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para anunciar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus, na plenitude do seu ser. Por isso a Bíblia diz que ele é a exata expressão do ser de Deus. A Bíblia diz que ele é o resplendor da glória. A Bíblia diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então João prova de maneira categórica e insofismável, na introdução do seu evangelho, que Jesus Cristo verdadeiramente é Deus. Mas eu não posso terminar sem fazer duas considerações. Primeira delas, João, quando vai para o restante do seu evangelho, segue a mesma toada e prova que Jesus é Deus, pelos mesmos dois motivos que enfatizou na introdução. Primeiro, ele é Deus porque faz as mesmas obras de Deus. Sabe o que João vai fazer? Ele vai, dos muitos sinais que Jesus realizou, selecionar 7 milagres. Porque se todos fossem registrados numa linguagem hiperbólica, o mundo não caberia os livros. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. Primeiro milagre, primeiro sinal, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele transforma, multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura um cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João também vai provar que ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Então o que João vai fazer no evangelho? Ele vai selecionar uma declaração de Jesus em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés, é o nome Javé. De onde vem o nome Jeová? Você sabe que Jeová não é propriamente um nome, é a conjunção de dois nomes. Jeová é a conjunção das consoantes de Javé com as vogais de Adonai. Quando você pega as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. E Jesus vai fazer 7 declarações, eu sou, no Evangelho de João. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas eu preciso agora concluir, elucidando um mistério para mim, neste evangelho. Um mistério. Dessas 7 declarações de Jesus, uma delas, ele compartilha com a igreja. Por exemplo, ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Notem vocês, que Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja.
Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja, mas ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para esclarecer esse mistério, me permitam duas perguntas. Primeira delas: o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. Mas por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. Pois então a lua só brilha quando ela reflete a luz do sol. Agora notem: a igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida que ela reflete a luz de Cristo, o sol da justiça. Então sabe qual é o seu papel? Qual é o meu papel? É sairmos pelas ruas, pelas avenidas, pelas praças, pelos becos, pelos hospitais, pelas escolas, pelas universidades, pelas indústrias, pelo comércio, pelos campos, levando esta luz. Levando esta luz. A única luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Hoje nós rendemos a Jesus a honra, a glória e o louvor, porque Ele é digno. Só Ele é digno. Amém.